Olá você, meu querido e amado irmão em Cristo, muito obrigado, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, que Deus, em sua infinita misericórdia, lhe abençoe com graça sobre graça. Muito prazer, eu sou o Julinho Souza, trazendo mais um pouquinho da Palavra de Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, e vamos hoje aprender um pouquinho mais da maravilhosa Palavra de Deus aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos, assim que a gente postar novos vídeos. Se você fizer isso, se você ativar o sininho das notificações, você já vai receber esses novos vídeos automaticamente, tá bom? Curta, compartilhe com seus amigos, com seus contatos aí nas suas redes sociais esse vídeo, e também logo abaixo deixe o seu comentário. É muito importante, né, a gente aprender da Palavra de Deus, a sabedoria que vem do alto. Como diz João Batista, em se tratando de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, e Deus tem uma palavra maravilhosa para a nossa vida. Hoje vamos falar dos pobres de espírito. Assim está escrito na Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 3. Leia comigo, acompanhe a leitura da Palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos trabalhar só neste versículo hoje. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, vamos saber um pouquinho mais o que é humildade. Humildade é a qualidade de quem age com simplicidade, uma característica das pessoas que sabem assumir as suas responsabilidades sem arrogância, prepotência ou soberba. Aqueles que não são arrogantes, aqueles que admitem a situação de pecadores que são, aqueles que se achegam a Deus com humildade, aqueles que admitem que precisam de Deus, aqueles que se humilham na presença do Senhor. Humildade é algo de dentro para fora, não simplesmente aquilo que mostramos exteriormente. Tem muitas pessoas que às vezes demonstram uma falsa humildade. E aí se torna orgulho também, né? Deus resiste ao soberbo. E isso vem da nossa história, de quem realmente somos. A questão da humildade é algo que vem de dentro para fora. A primeira impressão neste versículo, nesta bem-aventurança, que é muito feliz, aquele pobrezinho, aquele coitadinho, aquele que não tem nada, aquele que vive pedindo esmolas, os que nada têm. Dá a impressão que para ganhar o reino dos céus a pessoa precisa ser pobre, a pessoa não pode ter nada. Rico, então, já está tudo no inferno. Dá uma impressão assim. Bom, meus irmãos, vamos aprender aqui, à luz da Bíblia, e aprender corretamente o que está escrito na Palavra de Deus. Então vamos juntos aprender um pouco desta bem-aventurança. O que significa humildes de espírito? Significa que somente aqueles que compreendem a sua condição pecaminosa e reconhecem a sua ruína espiritual são aqueles que se chegam ou se achegam humilhados diante de Deus. Aqueles que se humilham na presença do Senhor sabem que sozinhos não conseguem vencer o mal, sabem que sozinhos não conseguem vencer o pecado. São esses que são recebidos no reino de Deus. Aqui humilde é aquele que admite que é miserável espiritualmente falando, aquele que sabe que não tem nada de bom a oferecer a Deus. E é isso que a gente precisa admitir. Precisamos entender a condição
de pecadores que somos. Por isso é que nós precisamos chegar na presença de Deus com humildade, nos humilharmos na presença de Deus, porque eu e você, nada de bom temos a oferecer para o nosso grande e eterno Deus. Não temos nada para oferecer a Deus. E dependemos totalmente dele, do grande e eterno Deus. E a gente sabe que todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Então precisamos aprender que toda vez que lermos essa palavra, aqui não está falando de pobreza material, mas sim da nossa condição de pecadores que somos. Somos pobres de espírito neste sentido. Mesmo a pessoa sendo muito rica, sendo um milionário, uma pessoa que possui muitos bens materiais, sem Deus, essa pessoa não é nada. Você pode ser um Silvio Santos da vida, né? Você pode ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, mas sem Deus você não é nada. É pobre, um miserável. Então é desse tipo de pessoa que Jesus está falando aqui nesta bem-aventurança. Aqui é independente de condição financeira. Nós precisamos entender que ser pobre não é a garantia de espiritualidade a ninguém. Pois existem pessoas pobres que são avarentas, existem muitos pobres que são mesquinhos, orgulhosos, e muitos desses pobres até culpam os outros por sua pobreza, por seu estado, tão orgulhosas que são, não admitem o seu estado de pobreza material. E eu quero dizer aqui algo muito importante a você que está nos acompanhando neste momento. Não é a pobreza nem a riqueza que vai garantir a salvação. Não é o que você tem ou não tem que garante a salvação. E nem mesmo o que você é. Não é o que você é ou o que você tem que vai te fazer melhor que o outro, mas sim o que Cristo fez e faz na vida de cada um de nós. Então aqui é o que Cristo faz. Aqui Cristo é o centro. Por isso que nós devemos depender totalmente de Jesus. Não depende de nós, mas sim de Jesus, pois o seu sacrifício, sim, foi perfeito. Então precisa haver humildade da nossa parte, entender o quanto pobres e miseráveis nós somos, e na condição de pecadores em que nos encontramos. Todos somos pecadores e dependemos da graça, da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Somente nele somos vocacionados, capacitados através do Espírito Santo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Produz muitos frutos. Essa pessoa, mesmo sendo bem-sucedida, sendo rica, tendo muitas posses, está estampada nela a humildade, porque ela sabe que sem Jesus nada pode fazer. E tem muitos ricos assim, que são realmente fiéis a Cristo Jesus e sabem da condição de miserabilidade em que se encontram. Então, não se trata do que você é, do que você tem, mas da condição de pecadores que somos. Somos muito pobres. Eu reconheço que nada sou, não tenho méritos para que eu seja aceito ou perdoado. Não é a sua religião, não é o seu status, o que você tem, os seus bens materiais, a fama que você tem, que vai te salvar, mas sim o que Cristo fez naquela cruz. Então toda honra e toda glória é a Jesus Cristo. E a gente aprende com João Batista que ele cresça e que eu diminua. João Batista, nesta palavra, nos ensina e muito. Quantos se dizem cristãos, mas agem buscando
buscando a fama, a glória para eles mesmos. Às vezes vivem humilhando, diminuindo outras pessoas, são arrogantes, presunçosos. Onde está a humildade de pessoas que vivem assim? Então nós precisamos entender a nossa condição, reconhecer quem de fato somos e parar de sermos arrogantes, nos humilharmos diante de Deus. Pois um pobre de espírito é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado quando estamos sem Deus. É essa a condição. Estamos arruinados sem Deus. Somos miseráveis, pobres. Mesmo tendo muita grana no banco, mesmo tendo muitas posses, sem Deus estamos arruinados. Sem Deus somos miseráveis. E essa pessoa, sem Deus, ela está desprovida de todas as virtudes. Então, meu irmão, nós precisamos ser humildes, humildades, espiritualmente falando, porque nós estamos desprovidos de todas as virtudes que precisamos ter. E só tem essas virtudes aquele que admite que é pobre, aquele que admite que é miserável, aquele que admite que é pecador. Ele reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. Então essa bem-aventurança aponta para os que sentem uma verdadeira miséria espiritual e sentem agudamente necessidades das coisas que só o reino dos céus tem para lhes oferecer. Então Jesus está falando aqui, principalmente aos fariseus, que eles se achavam melhores que os outros, eles se achavam que somente eles, os fariseus, eles achavam que somente eles mereciam o reino dos céus. Eles se achavam o máximo, a última bolacha do pacote, por pertencerem àquela religião, pensavam eles ser os maiorais. Precisamos entender também, um pobre de espírito não é alguém com uma baixa autoestima ou uma pessoa calada e introvertida. Também não se refere às pessoas que sofrem e àqueles que são oprimidos, rejeitados e abusados. Porque todas essas situações também são experimentadas por incrédulos. E o Senhor nunca louvaria o mundo por suas misérias. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança refere-se à profunda humildade de reconhecer a absoluta falência espiritual de si mesmo quando estamos separados de Deus, quando estamos longe de Deus. Somos miseráveis. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho. Não há orgulho nessas pessoas. São humildes de verdade. Entendo que o pobre de espírito não confia em si mesmo, mas desesperadamente procura a graça e a misericórdia do nosso grande e eterno Deus. O espírito do mundo vai dizer: confia em você, você é bom, você consegue, você merece. Não é isso que o espírito do mundo diz hoje? Prestou atenção que esse tipo de mensagem estão pregando hoje em determinadas igrejas? Que você é bom, que você pode, que você é muito valioso, essas coisas. O eu está no centro. Você pode, você é maravilhoso, não é isso? Deus é só um complemento. Prega-se muito hoje que tudo depende de você. Cadê a humildade? Isso é pura arrogância, isso é soberba. E a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. E tem mais, aquele que é pobre de espírito jamais vai se orgulhar do seu progresso ou realizações. E quantos por aí dizem assim: eu faço, eu posso, foi eu que fiz, dando crédito a si mesmo. O pobre de espírito reconhece que sem Deus nada pode fazer. Sempre olha para os outros como superiores. Estes são os abençoados. São muito felizes.
Bom, meus irmãos, nós precisamos entender então o estado em que nos encontramos. Somos pobres espiritualmente falando, devido aos pecados que nós cometemos. E por isso que nós devemos nos achegar diante de Deus com toda a humildade, se esvaziar do eu, da arrogância, do orgulho, da presunção. Deus não vai ouvir aquele que se achega a Ele como um fariseu. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou meu dízimo, eu faço parte desta igreja. Vamos nos esvaziar do orgulho, da vaidade. O pobre de espírito, ele tem os olhos voltados para a cruz de Cristo. A sua esperança não está em si mesmo, mas no Deus, no grande e eterno Deus que tudo pode. Ele busca a sabedoria do alto. Ele não é arrogante no conhecimento que ele tem. Se ele conhece algo, ele dá glórias a Deus. Tudo que ele faz, tudo que ele tem, ele dá glórias a Deus. Ele não confia em si mesmo. Ele não confia nem nas coisas do mundo. Ele não confia nas pessoas, mas confia somente em Deus. A sua esperança e a sua dependência está no Deus Todo-Poderoso. Nada trago em minhas mãos, simplesmente à cruz de Cristo me apego. O apego dessa pessoa, dos pobres de espírito, está nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus ilumine e abençoe a vida de cada um de nós. Que possamos nos esvaziar das coisas deste mundo. Somos orgulhosos demais, metidos à besta, querendo ser o que não somos. Vamos nos esvaziar de tudo isso. Que o Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração, para que a gente se esvazie dessas coisas, do erro, da vaidade. E essa bem-aventurança, ela termina com a promessa: porque deles é o reino dos céus. Vamos seguir com fé, na dependência total de Deus. Toda a glória a Deus, não a homens, não a esse ou aquele, sabendo que tudo que Deus faz em nós e através de nós, a glória não é nossa, mas a glória é dele, somente dele. Nós precisamos entender que somos pobres, miseráveis, na condição em que nos encontramos. Por isso que a salvação não é por obras. A fé é dom de Deus, é algo que Deus, através do Espírito Santo, coloca em nós, para não sermos arrogantes. Vamos nos submeter a Deus, porque Ele faz grandes coisas através dos seus servos, através daqueles que são humildes, os seus remanescentes, pessoas maravilhosas que entendem o agir de Deus e que sabem que só mesmo através do agir de Deus em nós é que a gente pode continuar. Aqueles que caminham confiando em si mesmos, eles vão cair. Os arrogantes, soberbos. Deus não está com essas pessoas. Aqueles que acreditam em si mesmos. Eu acredito que eu posso. Eu acredito que eu vou fazer isso ou aquilo. Eu acredito em mim. Eu consigo. Meu irmão, não confie em você mesmo. Confie no poder de Deus. Quem faz os milagres é Deus. Não é esse ou aquele pastor. Não é essa ou aquela igreja. Vamos parar com isso. Sermos mais humildes. Só assim Deus vai agir. Nos humilharmos na presença de Deus em atitude de completa humildade. Se esvaziar do eu. Porque hoje nós vemos as pessoas cheias
de si mesmas, achando que vão conseguir grandes feitos por elas mesmas, mas não vão conseguir. Essas pessoas, uma hora ou outra, vai cair. Se você quer vencer nesta vida, perseverar na verdade, na doutrina verdadeira, você precisa confiar em Deus. Você precisa depositar toda a sua confiança no Senhor, se esvaziar de si mesmo. Vamos parar com isso. A vaidade, a arrogância não vai nos levar a lugar nenhum. E precisamos admitir que tudo que somos e tudo que temos vem do Senhor. Não somos nós que fazemos as coisas acontecer, mas é o agir de Deus em nós. Isso sim é que é humildade. Admitir que Deus é que é o grande, que Deus é que é o poderoso. E de fato é isso que a palavra nos ensina. Devemos nos submeter ao senhorio de Deus. Servos fiéis. Esses serão muito felizes. Esses é que serão abençoados. Esses é que vão perseverar na caminhada. Esses é que vão ganhar a salvação. Salvação não é algo que vem de você. Tome cuidado com o orgulho de ser humilde, porque tem muitas pessoas narcisistas que têm orgulho, uma falsa humildade. Isso também não é legal. Isso não vem de Deus. A falsa humildade. Tem muitas pessoas que elas fazem propaganda. Olha como eu sou humilde. Olha como eu sou bonzinho. Cuidado com isso, viu, meu irmão? Cuidado com isso, viu, minha irmã? Deus é que está fazendo a obra na sua vida. Entenda isso. Deus é que está trabalhando, está moldando o seu caráter. É dele, do nosso grande e eterno Deus, é que vem a vitória. E essa promessa é para os verdadeiros humildes, porque deles é o reino de Deus. Então, onde está a sua esperança? Onde você está depositando a sua esperança? Você acha que a salvação é por seu esforço? Você acha que a salvação é por méritos? Não é, meu irmão. É a graça de Deus. É o agir de Deus todos os dias na nossa vida. Essa luta ferrenha contra o pecado todos os dias. A gente precisa admitir que sem Deus a gente não consegue vencer. É joelho dobrado, colocando diante do altar de Deus a nossa vida. Ó Senhor, eu sou fraco, me ajuda, eu preciso de Ti, meu Deus. Eu nada sou sem o Teu agir na minha vida. Espírito Santo de Deus, me ajuda, me capacite. Dia a dia, os humildes, os pobres de espírito, são capacitados pelo poder do Espírito Santo. Assim foi com os apóstolos, assim foi com os discípulos do Senhor. E que sejamos como eles, admitindo, com toda a humildade, admitindo que sem Cristo na nossa vida não há salvação. Não há méritos nenhum em nós. Os méritos são todos do nosso grande e eterno Deus, através de Cristo Jesus, que padeceu na cruz. Ele se entregou por amor a mim e a você. Eu sempre digo aqui, a vitória não é dos fortes, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. É um hino maravilhoso. A vitória não é dos fortes, nem dos que correm melhor. Para ninguém se encher de soberba, para ninguém achar que é melhor que o outro. Não é verdade? Mas a vitória é dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Aqueles que admitem que são pobres espiritualmente falando, que nada têm. Tem um hino maravilhoso do Tiago Brado, que fala: recebe o meu nada. Recebe, Senhor, o meu nada. Eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não sou nada.
Meus irmãos, nós precisamos admitir que nós não temos nada de bom a oferecer a Deus. Mas Deus tem tudo. Deus tem tudo para nos oferecer. A sua graça, a sua misericórdia todos os dias. Como Deus é maravilhoso. Somos salvos pela graça e misericórdia, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pela fé que Ele colocou em nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Como esse Deus é maravilhoso. Como esse Deus é poderoso. E está todos os dias nos ajudando. Meus irmãos, somos bem-aventurados. Somos bem-aventurados. Porque Cristo, a sua graça nos alcançou. Assim como essa graça maravilhosa alcançou Paulo, alcançou Zaqueu, alcançou o cego Bartimeu. Essa graça me alcançou. A graça de Jesus alcançou você, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos firmes com Cristo, na dependência total dele. A salvação é mérito de Jesus. O seu sacrifício na cruz, ele pagou por nossos pecados. Ele foi condenado pelos pecados do mundo inteiro, para que eu e você pudéssemos ter a garantia da salvação. E a salvação é algo que não se perde, porque não é algo que foi conquistado por você. Se fosse algo que fosse conquistado por esforço humano, um dia a gente ia ser salvo, outro dia não, e aí a gente não sabe até onde vai dar, que fim vai ser isso. Bom, hoje eu estou salvo, amanhã não estou. Bom, hoje eu fui bonzinho e hoje eu pequei. E hoje, bom, se Jesus voltasse hoje, eu estaria condenado. Então a salvação não é algo conquistado pelo esforço humano, não é mérito humano. É algo que Jesus conquistou para todos nós. Então, vamos baixar a bola, vamos ser mais humildes, porque tem muita gente arrogante por aí, achando que é com o seu próprio esforço, as obras que fazem, e eles acham que a salvação está garantida pelo que fazem. Mas não é isso, meus irmãos. Não é pelas obras, não é algo que vem de você, mas algo que Jesus fez lá na cruz. E o sacrifício de Jesus, a gente sabe, né, que foi perfeito, completamente perfeito. Aquilo que os sacerdotes faziam, aqueles sacrifícios lá no templo, era sombra apenas do que estava por vir. Aquele sacrifício lá precisava ser renovado, precisava ser refeito ano após ano. Mas o que Cristo fez, o sacrifício de Jesus foi completo e cabal. Jesus disse, está consumado. Ele venceu a morte na cruz. Glória a Deus. Então, nós não podemos ir na onda do que muitos pregam hoje, que é você que faz isso, que é você que faz aquilo, que você é o centro. Não. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Vamos seguir com fé, com essa fé que Deus colocou em nosso coração, com humildade, sabendo que é Deus quem faz a obra em nossa vida. Deus tem falado aos nossos corações através da sua palavra. E eu quero reforçar aqui que ser pobre não é garantia de espiritualidade a ninguém. Muitas pessoas, elas abandonam a riqueza. Muitas vezes a riqueza é um presente de Deus, não é verdade? E muitas pessoas, elas doam tudo que têm, achando que com isso vão ganhar créditos com Deus, achando que doando tudo que tem vai ganhar salvação. Lógico que fé e obras precisam andar juntas. Soberania de Deus e responsabilidade humana são coisas que precisam andar juntas. Então, um cristão autêntico, os humildes de espírito, claro que eles vão produzir bons frutos. Vão produzir bons frutos porque Deus está agindo na vida deles. Então, aquela árvore que produz bons frutos, não é mérito dela. Olha que árvore frondosa, olha, essa árvore produz frutos saborosos.
A gente bem sabe que se essa árvore está produzindo bons frutos, é o agir de Deus. É porque Deus está agindo. Deus é grandioso, maravilhoso. Olha, tem muitas pessoas pobres por aí que são avarentas, que são mesquinhas, orgulhosas. E por isso que não é esse tipo de pobreza aqui, não é a pobreza material que essa bem-aventurança está dizendo. No contexto lá das bem-aventuranças, quando Jesus estava pregando o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, principalmente ali havia muitos fariseus. E Jesus estava falando para eles, principalmente a eles. Porque os fariseus eram pessoas muito arrogantes, que não tinham humildade nenhuma. Eles confiavam neles, na sua religião, na doutrina deles. E eles confiavam naquilo, acreditavam naqueles rituais, em tudo que eles faziam. Se achavam maravilhosos. E eles achavam que a salvação era somente para eles, era exclusiva para eles. E não é bem assim. Paulo, o apóstolo dos gentios, nos ensina muito. Aprendemos também com Pedro e com todos os apóstolos, os discípulos, nós aprendemos e muito. E nós devemos ter a humildade que não é o nosso conhecimento, não é a doutrina da nossa igreja que vai nos libertar, que vai nos salvar, mas é o agir de Deus, é o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito de Cristo. Então, vamos nos esvaziar de nós mesmos, nos achegarmos a Deus com toda a humildade, com toda a reverência. Senhor, eu nada sou, eu preciso de Ti, Senhor. Tu és o dono da minha vida, Tu és a razão da minha vida. É o Senhor que faz a obra em nossa vida, é o Senhor que opera milagres em nossa vida, é o Senhor que cura, é o Senhor que tem a última palavra, é o Senhor que está no comando. Não é o que os homens dizem, não é o que a igreja diz, não é a igreja que tem a última palavra, mas o dono da igreja, Jesus Cristo, o Salvador. Por isso que a igreja verdadeira é aquela que tem Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Somente Jesus Cristo, somente a palavra, porque a palavra vem dele, vem de Jesus, o nosso Senhor. Pela sua palavra tudo se fez, pela sua palavra tudo foi criado. Então o poder é dele, o poder está com ele. E através do agir dele, do poder dele em nossa vida, é que seremos melhores. Vamos pedir a Deus que nos dê essa humildade, porque nós somos pobres de espírito, nós somos miseráveis, somos pecadores e dependemos da graça, dependemos do agir de Deus, do Espírito Santo em nós, para que possamos sim vencer o pecado, vencer essa miserabilidade que há em nós. Senhor, eu nada sou, eu admito que preciso de Ti, e sem o Senhor agindo em mim, eu não vou conseguir. Sem o Senhor agindo na minha vida, eu não vou vencer. É isso, meus irmãos. Admitir que somos pecadores. Admitir que nós precisamos de Deus. Esse é o humilde. Esse é o pobre de espírito que essa bem-aventurança está dizendo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Muito feliz é essa pessoa, porque dela é o reino dos céus. E a glória é de Deus. Louvado seja Deus. Muito obrigado por ter acompanhado mais um vídeo. Seja muito bem-vindo sempre aqui ao canal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, dá o joinha e deixe também o seu comentário. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Amém?